Boa noite, irmãos. Hoje é dia 26 de maio de 2023, uma sexta-feira. Estamos aqui na Escola da Doutrina Bíblica. Hoje o tema vai ser Trindade, parte 2, porque já há mais de um ano falamos também de Trindade, mas hoje vamos abordar novos aspectos. Temos gravação no canal do YouTube, vocês podem acessar no canal do YouTube Igreja de Interlagos, lá tem vários assuntos, vários estudos, e se você gostar, passe para outra pessoa. Esse culto agora você pode acompanhar com caneta, com lápis, se quiser anotar os versículos para fazer um estudo mais aprofundado, porque esse tema é um tema, vamos dizer, diferente, e merece um estudo com mais atenção, né? Aqui você não vai ouvir só que Jesus te ama. Você vai aprender muitas coisas dos meandros da Bíblia que são muito interessantes para alicerçar sua fé, para aumentar sua fé, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nos acompanhe em mídias sociais, no Instagram, no YouTube. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail no faleconosco@igrejadeInterlagos.com.br. Amém? Eu estou sob a cobertura do pastor Hélio Pilvisan, e também aqui está o pastor Valdo, e eu vou fazer uma pequena oração para nós começarmos o nosso estudo, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos com os queridos irmãos para analisar, estudar e meditar sobre tua palavra, Senhor Jesus. Abençoe os nossos corações, Senhor, para que eles sejam receptivos à tua palavra. Abençoa, Senhor, o que for falado, Pai, para que venha inspirado pelo teu Espírito Santo. Abençoe todos que vierem ouvir essa palavra, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre Trindade, né? A Trindade, nós ouvimos muito falar, né, sobre Trindade, todo mundo sabe que é Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, mas, curiosamente, se você usar o buscador da Bíblia, não existe a grafia dessa palavra, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, né, a Trindade. E Trindade a gente pensa, logicamente, em três entidades, em três pessoas, né? E no nosso caso, Pai, Filho, Espírito Santo. Só que seriam três pessoas em uma só divindade. Aí já começa um pouco assim a gente raciocinar, mas como pode, né? São três atribuições diferentes para um só Deus, né? Então, nós temos um único Deus. Esse Deus, ele se mostra às vezes como Pai, às vezes como Filho, às vezes como Espírito Santo, né? E a gente vai ver algumas passagens bíblicas, até eu queria que o pastor já colocasse Mateus 28, 19, que, como eu disse, não existe a palavra trindade, mas muitas vezes o sentido do versículo nós vemos que se refere a três, né? A três características ou a três personagens do nosso Deus, três pessoas do nosso Deus. Então, Mateus 28, 19 diz assim, isso aqui está se referindo ao batismo, né, do cristão. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, existe uma autoridade nesse nome, né? Eu não vou batizar em nome da igreja,
ou a pessoa não vai ser batizada em nome de um pastor, ou em nome de uma denominação, não. Ela vai ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que a gente vê, né? Os três apontam sempre igualmente para a mesma causa, certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu queria também que o pastor abrisse em Efésios 4:4, que também dá o sentido dessa trindade, mas não num versículo só, mas no conjunto da ideia, né? Então, Efésios 4:4 fala assim: há um só corpo e um só espírito. Então, existe somente um Espírito Santo do Pai, certo? Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Esse Senhor, irmãos, é Jesus Cristo, certo? Uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai. Então, esse Pai, esse Senhor Jesus e esse Espírito Santo são um só. Não existe 7 espíritos. Inclusive, a gente até um estudo sobre os espíritos de Deus, né? Se você quiser procurar lá no nosso YouTube, você vai encontrar, tá? Nos vídeos. É muito fácil o YouTube. Você vai lá na lupinha, põe Igreja de Interlagos, e lá você tem o início, mas você tem que ir em vídeos. Aí nos vídeos você pode escolher, tem vídeos do pastor Paulo, do pastor Weber, do pastor Hélio, e alguns vídeos meus também. Aí um dos vídeos eu falo sobre os Espíritos de Deus, né? Mas há um só Espírito Santo, tá? Não existe 7 Espíritos, nada disso. Então, irmãos, o que a gente vê aqui? Esse Espírito é único, o Pai é único e o Senhor é único, né? Isso está na carta de Paulo aos Efésios. Então, eu só queria deixar fixado isso. Agora a gente vai voltar lá para o Velho Testamento. Irmão, quem está acostumado comigo sabe que para fazer esses estudos, a gente tem que usar a palavra de Deus, porque é um tema demasiadamente polêmico, né, o que a gente trata aqui, e se a gente não vê na fonte, na palavra, dá a impressão que a gente está divagando, inventando, alguma coisa assim, né? Então, eu queria agora, para a gente fazer um contraponto do que acontece no Velho Testamento. Porque a gente viu que em 2 passagens, né, que Novo Testamento deixa bem claro a ideia de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, apesar de não existir a palavra, a grafia da palavra, né, trindade. Mas a gente vê claramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora a gente vai ver Velho Testamento. Quem por acaso estiver no YouTube, pode ser que no começo se sinta meio assim, confuso com o que a gente vai falar, irmãos, e eu vou já esclarecer. A Bíblia prova que as obras do Deus do Velho Testamento, Jeová, são opostas às obras do Deus revelado por Cristo. Cristo veio revelar o Pai. Existia um Deus que ele se revelou no Velho Testamento, que é um Deus cujas características, obras, personalidades são todas opostas ao do Pai, opostas à de Jesus. Então, nós não podemos crer que se trate do mesmo Deus, né? Por quê? Porque o Deus Jeová era um Deus que reina nesse mundo, um Deus guerreiro, um Deus que trouxe uma lei para a condenação do homem. E Jesus era amoroso, era pacífico, quando ele estava aqui na Terra, né, era pacífico, era amoroso, era humilde, não tinha nenhuma característica de Jeová. Jesus
ressuscitou, foi ao céu e nos mandou o Espírito Santo, que é como se fosse o seu representante, né? Esse Espírito Santo do Pai. Por que eu falo Espírito Santo do Pai? Porque o Pai enviou, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo. E o Velho Testamento, às vezes, se refere ao Espírito de Jeová. Esse Espírito de Jeová seria o jeitão de Jeová agir, né? Ou mesmo o Espírito como representante espiritual invisível de Jeová, né? Só que esse Espírito que agia em Velho Testamento sempre agia no sentido oposto às obras de Jesus. Sendo que também Jesus deixou bem claro que se ele não fosse, se ele não subisse, o Espírito Santo não viria até nós. Como se fosse uma troca, olha, eu vou, e eu indo, eu deixo o Espírito Santo com vocês. Então, esse Espírito Santo do Pai era um Espírito Santo que não era conhecido aqui na Bíblia antes de Jesus ser assunto, né, subir ao céu. Bom, então, eu já deixei isso assim mais ou menos alinhavado, certo? Que nós não cremos que Jeová seja o Pai. Talvez algumas pessoas se escandalizem, né, nisso, mas eu peço assim humildemente que você possa ouvir esse estudo, já que você está aqui, né? Ouvir esse estudo para ver como a Bíblia encaminha esse assunto. Não sou eu. Eu vou, como eu disse, eu vou me basear em versículos, e aí você ora, você peça para Deus te dar o discernimento, né? Porque aqui ninguém quer ser o dono da verdade, a gente está aqui humildemente lendo a palavra de Deus e tendo uma revelação que muitas pessoas já tiveram, né? Uma revelação no sentido de ser uma visão diferente do que nos foi ensinado, né? Então, o que nós já vimos, que Novo Testamento deixa bem claro a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vamos agora em Gênesis 1, 26, certo? Para ver como o Velho Testamento aborda a história de Trindade, vamos deixar aqui entre aspas, né? Então, Gênesis 1, 26 fala assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, aves do céu, sobre gado, sobre toda a terra, e sobre réptil que se move sobre a terra. Bom, quem é esse façamos, né? Eu queria que o pastor Hélio colocasse aqui o que exatamente esse façamos, quem seria, né? Quem seria esse façamos? E seria também, é um plural que aparece também em Gênesis 3:22, não precisa de colocar, pastor, mas Gênesis 3:22, depois que o homem peca, né, comendo daquele fruto proibido, esse mesmo Deus fala assim: eis que o homem é como um de nós. Nós quem? Será que seria a Trindade que estava se manifestando lá no Velho Testamento, em Gênesis? Então, irmãos, eu queria que o pastor colocasse exatamente como está no hebraico. E se façamos, na verdade, se refere a Elohim. Então, pastor, se puder compartilhar, porque a Bíblia, irmãos, a versão King James, né, tem os verbetes, como são no original, né? No caso do Velho Testamento, né, no hebraico, para a gente saber exatamente o que significa. Só que quando ele abre aqui, não aparece em quem está vendo. Aí eu Posso falar, pedi. gente? Oi? Posso falar? Pode. Então, eu vou colocar aqui, minha voz está muito ruim, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês verem o seguinte, que essa versão que a gente está usando aqui
vocês estão vendo em Gênesis 1:26, está lá a palavra Deus com esse número H430. Está vendo esse H430? Isso aqui é o dicionário Strongs. No dicionário Strongs, está escrito assim no H430. Vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Só mais um segundo que eu vou mostrar e você vai... Peraí, cliquei errado. Tá aqui, ó. O H430. Tá lá. Elohim. Pode ir daí, Eliette. Certo. Deixa eu só mudar aqui também. Isso. Então, irmãos, eu vou ler o que está aqui, que eu pedi para o pastor colocar no Word, para a gente poder ver direitinho. Então, é o plural de deuses, certo? Plural de deuses. Então, essa palavra pode se referir a um Deus supremo, mas também pode ser magistrados, anjos, deusas, juízes, autoridades. Então, essa palavra Elohim tem sempre um sentido plural, tá? E ela não se refere especificamente ao Deus Supremo ou a Jeová. Ela pode se referir a deuses, a divindades, a deusas, a anjos. Então, não podemos fechar, dizer, não, é a Trindade se façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou o homem pecou, eis que ele é como um de nós. Não significa a Trindade, a gente está vendo no original, no hebraico original, e aqui está dizendo que esse Elohim se refere muito mais a divindades do que a Jeová, vamos dizer assim, tá? Um Deus. Isso aí, irmãos, é muito importante, porque essa ideia derruba essa concepção que a Trindade estava em Gênesis, criando o homem. Não é isso que fala no original, no hebraico. No hebraico, Elohim significa divindades, para resumir, tá? Divindades, deuses, certo? E a gente viu lá no Novo Testamento que é somente um Deus. Um Deus verdadeiro. Na Bíblia há muitos deuses e muitos senhores, mas Deus verdadeiro é um só. Tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, irmãos, a gente já viu que esse façamos, né, não significa trindade. Nós vimos no original, no hebraico, é importantíssimo você ter isso na sua, no seu raciocínio, porque a criação física do mundo, né, que ocorreu principalmente em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, o dilúvio, o povo sendo escravizado no Egito, né? Depois o povo, aquela saga do povo no Êxodo, né? No deserto, a lei que foi dada por Jeová, os cativeiros, o que prevalecia espiritualmente em todas essas ocasiões era uma força angelical. Tá? Anjos agiam, né? A lei foi dada por anjos, né? E, aliado a isso, também tinha uma força muito grande de outros seres espirituais que não seriam tão bons assim. E mesmo os anjos, irmãos, os anjos são seres que a gente tem que ter muito cuidado com eles. Não temos que prestar culto a anjos. Nós temos que prestar culto ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e não a anjos, né? Ficar pensando, eu quero tanto que um anjo se manifeste aqui, um anjo com sapato de algodão, um anjo com uma chama, eu quero ver um anjo aqui no culto. Não, irmãos, queira ver o Espírito Santo, queira ver Jesus, né? Não anjo.
Jesus, na cruz, ele destituiu essas potestades, né? Então, essa festa que existia, né? Essa coisa meio desordenada de anjo, anjo que fala com Moisés, não é anjo, é Deus, vai passar o anjo aqui, vai matar os primogênitos, não é anjo, é Jeová, olha, Jeová deu a lei, não, mas foram os anjos que deram a lei. Existia uma mescla muito grande de ação entre Deus, Jeová, aquele falso Deus, né, que é o Deus desse mundo, que ainda continua Deus para aqueles que não estão em Cristo, e os anjos, né? Existia quase que uma promiscuidade, assim, na ação deles, né? Então, essa força angelical, irmãos, são os Elohims, certo? Que governam o mundo atual junto com Jeová, certo? Depois a gente vai ver também o quanto a Trindade atua nesse mundo e o quanto Jeová e seus anjos, seus Elohims atuam nesse mundo, tá? Eu acho que é importante. O que a gente vê, assim, irmãos, a grosso modo, falando para vocês, que todos os movimentos políticos, essas governanças políticas e espirituais, nós devemos aos anjos de Jeová, aos Elohims. Tá? Para a gente, irmãos, estar com Jesus, com o Pai, a gente tem meio que sair desse mundo espiritualmente, né? Se tornar uma nova criatura, deixar o velho homem, né? É como sair espiritualmente desse mundo. Né? Então, irmãos, nós já vimos, então, que no princípio Deus criou os céus e a terra, e esse Deus, no princípio, não era a Trindade, certo? Então, isso aqui a gente já deixou bem claro. Então, vamos ver outro aspecto agora. Em Gênesis 17:10, eu queria que o pastor abrisse. Quando a gente pensa em Trindade, irmãos, e em todo o Novo Testamento, a gente sempre vê uma articulação entre Jesus, o Pai, o Espírito Santo, né? Existe sempre uma articulação. E eu vou aqui falar algumas passagens onde a gente não vê nunca a presença de Jesus ou a presença do Espírito Santo. Parece que Jeová agia meio que sozinho com os seus anjos, né? Então, Gênesis 17:10, eu queria que o pastor abrisse. Gênesis 17:10, a gente vai ver as ações de Jeová. Eu não sei se caiu para mim, mas eu não estou vendo. Pastor, por acaso o senhor está passando? Espera aí, não está na tela ainda? Espera aí. Não está. Espera aí, aconteceu alguma coisa aqui. Veja agora. Isso, agora vai aparecer. Tá, Gênesis 17:10. Então, fala assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E isso aqui é o pacto da circuncisão, né, irmãos? E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isto será por sinal de aliança entre mim e vós. Então, o que a gente está vendo? Ações isoladas de Jeová. Não existia, assim, uma articulação entre o que Jeová fazia e o Espírito Santo, ou Jesus, né? Porque é diferente das ações do Novo Testamento. Por exemplo, quando Moisés olhou para aquela sarça, aquela história lá da sarça, também Jeová, ele se revelou sozinho, né? Inclusive, quando essa passagem, se alguém tiver curiosidade, não precisa de abrir, pastor, está em Êxodo 3,
2 até 4, também Jeová se manifestava sozinho, né? Existiu aquela pluralidade em Gênesis 1, 2, acho que até 3, que falava que, ou façamos, né? Eis que é comum de nós, que existia lá uma ação mais importante dos Elohims, mas depois Jeová parece que pegou as rédeas e quis governar, logicamente, com os seus anjos, mas ele ficava sempre em primazia, né? Inclusive, irmãos, a gente tem estudos que apontam Jeová como sendo um anjo graduado, lógico, mas ele se confunde muito as suas ações com anjos, né? Outra coisa interessante, irmãos, Jeová, em Velho Testamento, ele não tem o mesmo comportamento que a Trindade, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é consolador, Jesus, ele nos defende, ele morreu por nós, o Pai nos ama com amor infinito, né? Então, existe uma postura, assim, de proteção, de amor, em relação ao homem, uma amizade, uma irmandade, em relação ao homem. E no Velho Testamento, a postura de Jeová, muitas vezes, é uma postura de adversário. Aí eu queria que o pastor abrisse em Números 22, que é uma passagem que, às vezes, muitas pessoas podem conhecer, que é a passagem de Balaão, né? Então, que ele estava lá com a jumenta, e a jumenta viu o anjo, né? Então, Números 22 fala assim: e a ira de Deus, esse Deus, Velho Testamento sempre Jeová, Senhor, em Velho Testamento é sempre Jeová. E a ira de Deus acendeu-se porque ele, né, Balaão, se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Adversário, irmãos, também na Bíblia tem o sentido de Satanás. Tá? Que Satanás é o nosso adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Então, irmãos, segundo o pastor Olavo, ele deu um estudo uma vez dessa passagem, e ele falou que em algumas traduções já se falava em Números 22, pôs-se no caminho por Satanás, né? Então, é uma coisa assim que é bem marcante, né? A gente não pode imaginar assim Jesus Cristo, ou o Espírito Santo, ou o Pai, nos opondo como um adversário, né? Jesus Cristo, logicamente, ele ensinava, algumas vezes ele foi incisivo quando a coisa estava muito grave, por exemplo, os mercadores vendendo pombos lá no templo, né? Que ele foi e derrubou as caixas, as mercadorias, mas aquilo tem um outro sentido espiritual também, né? E se o pastor está em Números, põe Números 22, pastor. E é mais ou menos a continuidade dessa história de Balaão com a jumenta, né? Números 22 fala assim: então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Então, novamente, irmãos, novamente, Jeová se colocando aqui como adversário. Será que vocês conhecem alguma passagem que Jesus seria o nosso adversário? Olha, Posso falar, Eliette? pode. Então, eu abri lá o Strongs e realmente é complicado, hein? Eu vou mostrar aqui para vocês. Espera só um minutinho que eu vou mostrar
a palavra, o qual está no Strongs. Certo, o Aqui, mais ó, próximo do original possível. é o mais próximo do original. Então ele fala assim, cavalgaste hoje, né? Cadê? Gênesis 22, 32. Tá aqui, ó. E eis que eu saí como teu adversário. Tá vendo esse H 7854? Certo. Esse H 5874, eu vou mostrar para vocês aqui. Só um segundinho. Vocês vão ver, dá um pouco, dá até de medo, sabe? Agora eu consigo mostrar. Espera só um minutinho que eu vou chegar lá. Tá aqui, ó. Ah, eu peguei errado, perdão. Aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? H7854. Tá vendo aí? A palavra é Satã. Olha lá. Ah, certo. Satã. É. Como um oponente, especificamente Então, o Satã, the arch enemy, quer dizer, o arqui-inimigo de Deus, o adversário, Satã. Né? Então, então tá bem claro, né? tá bem claro aqui, H7854. Eu vou voltar aqui e vou mostrar de novo para vocês essa. Então tá aí, ó. Ó, H. Cadê? Teu adversário, H7854, tá vendo? É. Eu vou voltar lá na CF. Continua aí, Eliette. Tá. Então, irmãos, eu ligo sempre muito essa maneira da gente ler a palavra, né? Como aqui está dizendo, né? Adversário, Satanás. Então, o Espírito de Jeová se colocou contra nós como se fosse Satanás. A gente acaba vendo uma maneira muito similar de Jeová agir e de Satanás agir, né? E também, irmãos, eu acho que é uma coisa interessante, só queria registrar esse versículo que está em Deuteronômio 4:19, que até eu queria, se desse para o pastor também colocar na tela, Deuteronômio 4:19. Aqui é o seguinte, irmãos, o exército do céu são os seres espirituais, tá? Isso aí, muitas passagens bíblicas nos levam a isso. Então, Deuteronômio 4:19 diz assim, para as pessoas não levantarem os olhos para adorarem seres espirituais, tá? Então, olha, 19, que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a te inclinares perante elas, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus Jeová repartiu por todos os povos. O que quer dizer isso, irmãos? Que para a gente não ficar adorando outros seres, né? E quem repartiu entre os povos esses seres espirituais foi Jeová, né? Então, a gente fica pensando, tem muito a ver, sabe? Não tem ponta solta nesse negócio. Jeová tem em si essa promiscuidade com outros anjos, como a gente já disse, né? E aqui esse versículo está falando, olha, Jeová repartiu entre todos os povos seres espirituais, mas não se incline perante eles, tá? Então, por isso que a gente fica mais ainda forçado a pensar que esses seres espirituais têm a ver com Elohim e que não tem nada a ver com a Trindade. E sim, são seres espirituais que ficam atuando aqui na Terra. Para quem não está com Cristo, esses seres têm, vamos dizer assim, muito mais importância, né? Porque eles se revestem de um poder. Que só Cristo
para anular o poder das trevas, né? Então, eu só vou citar alguns versículos, irmãos, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando. Por exemplo, em 1 João 5,6, fala assim: esse é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, a gente já está começando, assim, a identificar as características espirituais, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a gente vê, irmãos, que lá no Velho Testamento tem um episódio que fala que Jeová mandou o Espírito Santo mentir, colocar o Espírito Santo de mentira na boca de um profeta, né? Então, eu não vou ler por causa do adiantado da hora, irmãos, mas está em 1 Reis 22, 21, né? Então, quando fala assim, olha, o Espírito Santo Pai, o Espírito Santo da verdade, então, a Trindade está com a verdade. Quando a pessoa vem com uma mentira, né, colocar um espírito de mentira na boca dos profetas, isso não quer dizer que é Trindade, muito pelo contrário, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em 1 Coríntios 5:7, que também nos dá a ideia que a Trindade esteve no Novo Testamento manifestada. Apesar de existir, que Deus sempre existiu, mas a Trindade só se manifestou após Jesus. Né? Então, 1 João 5,7 fala assim: porque três são os que testificam no céu: a palavra, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Né? E esses três são um. Então, vocês veem como é interessante, irmãos, que testifica no céu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho aqui é representado pela palavra, né? Então, o que a gente sabe, irmãos? Que Jeová criou as coisas visíveis, as coisas materiais, as coisas que se destroem, enferrujam, roubam, né? E o Pai, não. O Pai, ele não está acessível a nós. O Pai mora na luz inacessível. Tá? Então, quando, no Velho Testamento, um profeta, ele tinha uma acessibilidade a Jeová, ele tinha essa acessibilidade, era acessível a Jeová. Mas o Pai, ele mora na luz inacessível, né? Tanto assim que Jó, ele quando foi tentar o pai, né, falar, será que Jó, ele teve realmente aquele sofrimento por causa que Satanás foi tentar o pai? Não. Jó teve todo aquele sofrimento, irmãos, porque Jeová foi uma criatura muito difícil, né? Jeová foi uma criatura que quis judiar de Jó para ver o que estava no coração dele, né? O pai não vai fazer isso nunca, porque o pai já sabe o que vai no coração de cada um de nós, né? Então, nós sabemos que nós nascemos do Filho, nós nascemos de Jesus, tá? Em João 1,12 fala, todos que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você recebeu Jesus, você vai ser filho de Deus. A gente tem que ter nascido também do Espírito Santo, tá? Em João 3,5 fala, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ser filho de Deus, né? Então, ser nascido do Filho é conhecer exatamente quem é o Filho, né? Ser nascido pelo Espírito Santo, quer dizer, olha, você tem que nascer da água do Espírito, né? Então, quando a gente pensa assim,
Mas e esse Espírito Santo que está agindo? É o Espírito Santo que Jesus nos deixou. É o Espírito Santo Consolador. Esse Espírito Consolador não, como eu disse, não existia antes de Jesus, né? Eu queria que o pastor abrisse em João 14:16, irmãos. João 14:16, só para a gente respaldar o quanto existe de trabalhar junto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque no Velho Testamento não existia essa coordenação. Olha, isso aqui é o Pai está fazendo, isso aqui é o Filho está fazendo, aqui é o Espírito Santo. Porque o que a gente sabe que sempre existia somente um que mandava. Jesus nunca aparecia as obras de Jesus em Velho Testamento, né? E quando um mandava, a gente nunca via uma articulação entre o pai, entre o filho, né? Então, João 14:16 fala assim, olha, irmãos, vê que articulação que existia, tá? João 14:16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. Então, aqui a gente já está vendo, né? Jesus falando, olha, eu vou rogar ao Pai, tá vendo, irmãos? Como já existe um jogo de não está tudo concentrado em Jeová, mas aqui, olha, o Filho está rogando o Pai, né? Está rogando, e ele vos dará outro Consolador, porque o próprio Jesus era o Consolador, era o nosso Consolador. Mas quando ele subiu, o Pai mandou outro Consolador para ficar no lugar dele, né? Para que fique convosco para sempre. O 17, o Espírito de verdade, quer dizer, aquela história lá que é mandar Espírito de mentira na boca do profeta, não era o Espírito Santo. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque nem o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, quer dizer, estará dentro de vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Daqui dá a impressão até o arrebatamento, né, irmãos? Naquele dia conhecereis. Olha, então Jesus está falando assim, olha, eu estou com você agora, mas eu vou para o Pai, e o Pai vai me dar o Espírito Santo. E aqui, João 14:20 fala assim, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós estáis em mim, e eu em vós. Olha que interessante, irmãos, que intercâmbio, né? Então, ó, eu rogarei ao Pai, ele vai mandar outro Consolador, porque eu também sou Consolador. E naquele dia conhecereis que o Pai, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. E nós estamos em Jesus, e Ele está em nós. Vocês veem, irmãos, que é totalmente diferente daquilo que existia no Velho Testamento. Era Jeová que dava a lei, era Jeová que obrigava o povo a obedecer a lei, era Jeová que obrigava a ter os sacrifícios. Então, era uma coisa sempre unilateral e uma direção só. Jeová mandando as coisas em relação ao povo, né? Então, aqui a gente vê que existe uma articulação de funções, irmãos. E eu acho isso muito interessante. E isso tem muito a ver com a Trindade, né? Então, a gente viu que Paulo, não precisa de abrir, pastor, mas em Filipenses 3:8, ele fala assim, olha, eu prefiro perder todas as coisas que eu quero conhecer a Cristo, e para mim essas coisas são tudo escória. Porque Paulo valorizava as coisas espirituais, né? E o cristão tem que valorizar as coisas espirituais, irmãos, porque o que a gente sabe? A gente sabe que Jeová é o Deus aqui dessa terra. E para Jeová, o que interessa são as coisas materiais, né? E para Jesus, o que interessa são as coisas eternas, são as coisas espirituais.
e não materiais como Jeová, né? Então, se a Trindade pertencesse a Jeová, a Trindade também ia se preocupar com as coisas materiais, irmãos. O que eu quero dizer é que Jeová está fora da Trindade. Jeová não tem nada a ver com a Trindade, Jeová não tem nada a ver com o Pai, né? Como eu dei exemplo de Paulo, né? Paulo, ele renegava todas essas coisas aqui desse mundo. E Jeová, para ele, parece que o que mais interessa é cultivar e correr atrás das coisas do mundo, né? De bens materiais e terra, na época lá, de escravos de gado, e de prosperidade econômica e prole, né? Não que prole não seja importante, irmãos, a gente ama os nossos filhos, os nossos netos, mas a nossa eternidade a gente não vai conseguir tendo fertilidade de geração em geração. A nossa vida eterna se trata de outra coisa. Se trata de vida cristã, né? De ser fiel até a morte. Então, irmãos, a gente vê que, por exemplo, quando houve a tentação de Jesus, que o diabo levou Jesus para um monte, né? Ele falou assim, olha, eu dar-te toda essa glória, porque a mim foi entregue, né? E aí a gente fica pensando, mas Jeová era o dono do mundo, né? Então, se Jeová era o dono do mundo, mas Satanás falou que foi entregue para ele, parece que existe uma simbiose, trabalham juntos, né? Jeová trabalha junto com Satanás. Então, parece que eles estão no mesmo lado, né? Então, quando Jesus chega, né? Que tem até aquele versículo que fala, mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, então a vós é chegado o reino de Deus. Porque o reino de Deus não existia em Israel. Existia um reino daquele Deus Jeová. Agora, o reino do Pai, o reino de Deus mesmo, chegou com Jesus. O povo que estava em trevas viu grande luz, né? Quando Jesus chegou. Então, irmãos, eu só queria que o pastor abrisse em Jó 2:7, logicamente está falando de Jó, né, da história de Jó, porque Satanás pediu autorização para Jeová para tocar na vida de Jó, certo? Então, Jó 2:7 fala assim, então saiu Satanás da presença do Senhor Jeová, né, e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Interessante, irmãos, esse versículo 2, capítulo 2, verso 7. Então, Satanás estava na presença de Jeová. Mas o Pai está na luz inacessível. O que quer dizer luz inacessível? Que ninguém Eliette, tem acesso. Oi? Eliette, Oi? a palavra, não sei se você percebe aqui, vou mostrar para você. A palavra usada aqui, Satanás, tá vendo? É aquele H7854. Certo. Então saiu Satanás da presença de Jeová. É a mesma palavra que ele usa lá para aquele verso que você falou lá do Balaão, Aham, que ele certo. sai por adversário. Ah, Lembra? certo. Tá? É a mesma palavra. Só que aqui o tradutor colocou a palavra Satanás. Lá ele colocou a palavra adversário. Mas é a Ah, mesma palavra no hebraico. então, fechou mesmo, porque foi o que eu até mencionei, né, que aquela passagem que o pastor Olavo falou que algumas traduções era Satanás, né? Então, a gente vê, irmãos, que o Pai está na luz inacessível. Luz inacessível quer dizer que ninguém tem acesso. Só que Satanás tem acesso a Jeová. Isso é tanta prova, irmãos, que a Bíblia nos revela que o Pai não é o oposto a Jeová. A gente não pode, irmãos, mas voltar atrás, nos enganar e falar assim, não, mas sabe, não é bem assim.
Pior que é, irmãos, né? Então, Satanás parece que tem um conluio com Jeová, né? Então, quando em João fala que Jesus fala assim, olha, não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, que nada tem em mim, a gente fica pensando, quem seria o príncipe deste mundo, né? Seria o Deus desse mundo? Seria o Deus do ouro e da prata? Seria Satanás? Né? Porque as obras deles se confundem muito. Tanto assim que Jeová é o Deus desse mundo, Jeová é o Deus da guerra, o Deus da lei, de Moisés, né? É o Deus do ouro e da prata, é o Deus que governa, né? O Deus das nações. E Jesus chega e fala assim, olha, esse mundo jaz no maligno, né? Então, será que o trono de Jeová é um trono num lugar maligno? Né, irmãos? Então, Jesus aí fala, olha, vocês não amem o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque Jesus sabia que esse mundo pertence a Jeová. Então, se esse mundo pertence a Jeová, irmãos, e esse mundo está no maligno, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm um outro governo. O governo do Pai, Filho e Espírito Santo, o governo da Trindade, é um governo diferente deste governo de Jeová, porque Jeová governa nesse mundo junto com Satanás e com seus demônios, os Elohims. E Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm um governo sobre os seus santos. Vocês entendem? É um governo espiritual, não é um governo concreto em reinos aqui, né? Em governos aqui. Logicamente, a gente tem que orar, né, para Deus nos abençoar e ter misericórdia de nós, porque Deus sabia que os governos muitas vezes são tiranos, né? E esses governos não têm nada a ver com Jesus, nada a ver com Jesus, irmãos. Nós, então, queremos deixar uma última mensagem. Quero deixar uma última mensagem para vocês. O governo desse mundo, o Deus desse mundo, não pertence à Trindade. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, que eles têm o seu governo no seu povo. Tá? O governo de Jeová é nesse mundo. Né? Por isso que esse mundo acontece tanta desgraça. É o governo de Jeová. E o governo do Pai é o governo no seu povo, na sua igreja, nos seus santos. Porque esse mundo, irmãos, jaz no maligno, e a Trindade não pode governar sob malignidade, porque o Pai é santo, é puro, é bom, né? Amém, irmãos? Então, essa palavra, falta 1 minuto para as 9. Consegui falar em 1 hora esse assunto muito rico, muito complexo, mas pensem, reflitam sobre o assunto, porque isso dá uma nova visão espiritual e a gente consegue entender muito melhor a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, Deus abençoe cada um de nós. Amém.